Saúdo também o Dr. Jacinto Coutinho, professor da Universidade Federal do Paraná. Eu estou aqui, senhor presidente, há 2h30, escutando pronunciamentos brilhantes sobre processo penal, direito penal, onde há muitos fundamentos em tudo que eu vi, e muita aprendizagem e muita reflexão. Agora, eu estou muito preocupado com a CPI, porque esta comissão, que se encaminha para o final, desde o primeiro dia tornou-se controvertida, principalmente quando 2 senadores, já no primeiro dia, renunciaram à participação, Otto Alencar e Ricardo Ferraz, alegando que seria uma CPI chapa branca, que não daria em nada. E continuei preocupado na medida em que, pouco a pouco, as defecções nas participações foram se somando. Bastando lembrar que esta CPI mista possui 46 integrantes, dos quais 19 senadores, e hoje não tivemos aqui mais do que 2 senadores, no presente momento apenas um, e em momento algum esta comissão teve hoje mais do que 6 participantes. Parece estar havendo uma debandada de participação e isso tem me preocupado. E eu não deixo de cogitar de um grande desvio do foco, relator Carlos Marum. Tem havido um desvio do foco desta CPI. Quando se a criou, lá ficou estabelecido: Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e JIF em operações realizadas com o BNDES e BNDES-Par, ocorridas entre os anos de 2007 e 2016, que geraram prejuízos de interesse público. Hoje não tratamos nada disso. Não, isso é completo. Por favor, o senhor lê todo... Sim, eu disse a razão principal. Não. A razão principal. O foco está dividido em 2, 3 vezes. Depois favor, a razão secundária, que é a que teve foco hoje, que diz que e os procedimentos do acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e os acionistas das empresas JBS e JEF. Bom, eu não vejo aí o fato de um estar antes do outro como dizer que um não tenha supremacia em relação ao outro. Bom, mas eu poderia perguntar ou sustentar a opinião que tenho, ou terei que ser interrogado e questionado? Não, mas se o senhor lê uma coisa e omite... Eu disse a razão principal desta CPI que vem fugindo ao seu foco principal. Bom, eu discordo, porque o foco que nós estamos trabalhando está posto nas razões que criaram a CPI, cuja leitura, a meu pedido, Vossa Excelência complementou e eu agradeço. Colocará tudo isso no seu relatório, que nós aguardamos com muita expectativa. Hoje, nós aqui fizemos praticamente um julgamento da lei da delação premiada, que, curiosamente, foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. A lei número 12.850, do ano de 2013, que só passou a ser muito questionada quando trouxe, nos últimos ano e meio, 2 anos, quando trouxe nomes ilustres da política, aí passou a ser questionada. Mas é uma lei que está em vigor, que foi aprovada. Então, está se desviando para questionamentos que pouco ou nada têm a ver as fraudes, benefícios cometidos pela JBS, razão principal da criação desta CPI. E muito tem se aludido ao Ministério Público,
e a Polícia Federal, que quase se transformam em réus nesta CPI. Mas isso contraria a sociedade brasileira, na sua grande maioria. Há poucas semanas, os jornais deram grande destaque, a televisão também, no desfile de 7 de setembro, houve uma única instituição que foi estrepitosamente aplaudida: a Polícia Federal. A Polícia Federal está em alta, ou estava até ontem. Ontem, as declarações do novo diretor-geral da Polícia despertaram algumas apreensões, mas isso é coisa para confirmar-se com o passar do tempo. E o Ministério Público também tem sido muito elogiado por seu trabalho, porque são instituições, são entidades públicas que quebraram, mudaram a tradição das investigações no Brasil, que registram até bem pouco tempo, alguns poucos anos, várias e importantes operações policiais que investigaram e demonstraram graves crimes contra o dinheiro público brasileiro. Mas, lamentavelmente, aquelas operações conhecidas de todas foram arquivadas, foram anuladas por defeitos formais. Mas aí os nossos eminentes professores, que defendem ardorosamente aqui o formalismo do nosso processo penal, mas esquecem que há uma indignação nacional com a frouxidão da legislação penal e da legislação processual do Brasil, que tem sido responsável por sua incompetência a proliferação do crime no Brasil, a tal ponto que nós atingimos o ápice da criminalidade no Brasil, que nós, no Congresso Nacional, temos obrigação de combater e, de alguma maneira, encontrar essas deficiências e corrigi-las. E pouco ou nada temos feito por isso. Aliás, hoje deve começar, pelo menos aqui no Senado, uma série, uma operação de discussões sobre a segurança pública. Não sei se chegaremos a bom termo, porque o tempo se tornou muito escasso para isso. Mas a minha preocupação é que nós estamos nos encaminhando para o final desta CPI mista. E aquilo que era o foco principal está sendo relegado, e eu não sei se chegaremos a alguma conclusão, porque faltam poucos dias. E não ouvimos aqui, por exemplo, vários dos envolvidos, principalmente, como disse em determinado dia o deputado Gualberto, mas e os políticos envolvidos não serão ouvidos? Não foi ouvido ninguém. E algumas autoridades públicas que deveriam vir aqui não vieram, e ficou por isso mesmo. E alguns indiciados vieram aqui para silenciar. E as acariações que nós cogitávamos, também, ao que tudo indica, não vão acontecer. Então, por isso, senhor relator Carlos Marum, eu lamento que estejamos chegando a esse desfecho, que não era aquilo que a sociedade brasileira estava esperando, embora vários colegas já estavam insinuando que nós não chegaríamos às expectativas geradas em torno dessa comissão mista, numerosa, e que pouco a pouco foi se desfalcando, porque hoje praticamente ninguém comparece, ninguém se interessa por ela. E eu, como integrante indicado pelo meu partido, inclusive recebi sugestões: senador, eu acho que o senhor deveria sair dessa comissão, o senhor tem discordância. E eu disse: não, eu vou ficar até o fim para ver no que vai dar. E vou ficar até o fim para ver no que vai dar. Mas sinto uma certa frustração de que nós não chegaremos às expectativas em torno da razão principal, mas chegaremos à conclusão de que a lei da delação tem que ser mudada, que houve excessos do Ministério Público,
que a Polícia Federal exorbitou das suas atribuições, que o senhor Rodrigo Janot é um grande responsável pelos desvios e também cometeu infração. Mas eu não gostaria de ver, senhor relator, que isso tomasse a relevância e a primazia desta comissão, porque não foi para isso que nós formamos essa comissão. Os brasileiros estão esperando para ver no que vai dar. E a sua responsabilidade como relator é muito grande. Vossa Excelência será julgado, por bem ou por mal, conforme o texto que Vossa Excelência vai produzir. E nós, os poucos integrantes remanescentes, também vamos avaliar. Então, a audiência de hoje foi proveitosa pelas belas aulas de processo penal que tivemos aqui. Brilhantes professores, todos eles. Agora, que tiveram um único direcionamento: a condenação da lei da delação e o desempenho do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, eu não tenho nenhuma pergunta a fazer, mas acho que nós perdemos o rumo. E hoje o que nós vemos aí é uma forte tendência de melar-se a Lava Jato. Há uma tendência nesse sentido vinda de vários lados, o que certamente a população não vai aceitar. E eu não sei em que medida vai se comportar o Supremo Tribunal Federal, que está verdadeiramente embaraçado por não ter estrutura, por estar dividido. E é uma pena que aquilo que tanto esperávamos de uma depuração na política nacional esteja hoje tão ameaçado. Obrigado. Eu passo a palavra agora ao deputado Exalci. Obrigado, presidente. Correndo, estava lá na CMO. Hoje nós vamos votar o relatório da Receita de 2018, mas a nossa assessora colocou a mim a fala desse querido e amigo senador Lazier. Espero eu ter entendido o que a nossa assessora colocou. Que o senador Lazier colocou que esta comissão perdeu o rumo. Se essa palavra confirmar, senador Lazier, eu diria a Vossa Excelência com toda a vênia que esta comissão não perdeu o rumo, não perdeu o foco, não perdeu o objetivo. Essa comissão está funcionando há pouco mais de 60 dias. Nós já avançamos bastante dentro dessa CPMI. Já ouvimos muitas pessoas. Poderíamos ter avançado ainda mais. Gostaria que ela tivesse, eu como presidente, que ela tivesse avançado um pouco mais. Mas nós não perdemos o foco, e eu digo por que nós não perdemos o foco. Qual o foco principal desta CPMI? Investigar possíveis irregularidades nesses empréstimos junto ao banco BNDES, aonde ouvimos executivos do BNDES, como o presidente Luciano Coutinho, presidente da Caixa Econômica e outros mais. Também o foco desta CPMI, que era analisar os contratos ou o contrato de colaboração, de delação premiada e colaboração dos irmãos Batista. E nós caminhamos neste foco. Já ouvimos aqui 2 advogados do grupo JF, já ouvimos o procurador Ângelo Goulart e outros.
E nesta semana, para amanhã, estava convocado o procurador Eduardo Pelela, que uma decisão da Suprema Corte Federal, relator ministro Toffoli, colocou, e eu lamento, amanhã eu vou fazer uma fala sobre essa decisão do Supremo, acata, obedece, não é? Mas eu lamento, porque o nosso objetivo do convite, a princípio, né, que o procurador Pelela negou, era ele vir aqui a esta comissão e contar a nós, explicar a nós, como é que foi realmente feito esse contrato com os irmãos Batista. Portanto, nós estamos no caminho certo, né? Que é investigar esses possíveis irregularidades de empréstimos e compra de participação por parte do BNDES e da própria Caixa Econômica Federal, através do Fundo de Investimento, como também como é que foi celebrado esse acordo de delação premiada. Nós já sabemos que o próprio ex-procurador da República pediu a suspensão temporária deste contrato e pediu a prisão dos irmãos Batista. Então, o próprio procurador da República percebeu que algo estava errado. E nós, então, estamos aqui trilhando no rumo certo. Estamos trilhando no rumo certo. Ah, mas nós ainda não ouvimos políticos. Está aqui o deputado João Gualberto, do meu partido, que tem colocado isso com muita ênfase. E eu coaduno com ele, que nós temos que ouvir políticos. Agora, nessa altura dos trabalhos da CPMI, botar político aqui, eu acho que não é o momento, né? Vamos, então, verificar esses empréstimos, vamos verificar essa celebração desses contratos, e aí sim, vamos então chamar os políticos. Eu concordo plenamente que nós temos que chamar os políticos. Em momento algum eu disse que nós não temos que chamar os políticos, né? Agora, eu não posso admitir, como presidente desta comissão, que ela está esvaziada, viu, senador Lazier? Ela não está esvaziada. Eu lamento muito, nós deveríamos ter mais parlamentares, porque são 64, né? São 16 senadores, 16 deputados federais, igual número de suplentes, né? Isso perfazendo 64. Mas nós sabemos que os trabalhos diários dessas duas casas exigem muito de nós, né? Hoje, por exemplo, eu já passei em 4 comissões. Estamos aqui hoje realizando essa belíssima comissão, audiência pública, ouvindo esses juristas, né, essas pessoas competentes sobre a possível melhora nesse Instituto da Delação Premiada, essa lei 12.850, e eu tenho dito, ela muito me satisfaz, Se não fosse o Instituto da Delação, o Brasil estava naquela mesma coisa do passado, da impunidade. Importantíssima essa lei. E é bom que ressalta o trabalho maravilhoso do Ministério Público Federal. Entretanto, nada que é tão bom que não possa ser melhorado. E isto aqui é o nosso propósito. Eu não tenho dúvida de que o subrelator, ou relator parcial, o deputado Adi, eu tenho certeza que ele vai nos apresentar uma proposta extremamente importante para o nosso país, né? Que nós devemos debruçá-la em cima para melhorar o Instituto. Portanto, eu só queria dizer, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, com toda a admiração que eu tenho a Vossa Excelência, é que nós não perdemos o foco. Permite Permito, com todo prazer. Eu estou triste, porque eu acho que nós poderíamos ter avançado mais. Mas a Constituição é muito clara, né? Que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, lá no artigo 5º da nossa Carta Maior. Então, muitos vieram aqui e permaneceram calados, mas nós temos que admitir isso. Agora, hoje no nosso banco de dados, se Vossa Excelência estiver acessando, e acredito que sim, nós temos informações extraordinárias hoje, não é? Hoje o nosso banco de dados, hoje, quando nós consolidamos todas essas operações, talvez hoje o maior banco de dados dessa investigação hoje da Lava Jato, especialmente da
dos irmãos JBS e JIF, talvez, eu não posso afirmar isso, mas talvez o maior banco de informações esteja hoje dentro dessa nossa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Portanto, com toda a vênia, nós não perdemos o foco. Eu espero que a semana seguinte nós vamos ouvir o ex-procurador Marcelo Miller, que foi o grande maestro deste contrato de delação com os irmãos Batista, não é? E também vamos ouvir o presidente da JBS, o senhor Joesley Batista, e eu tenho certeza que logo depois, então, nós podemos pensar nos políticos e outras autoridades mais. Mas eu confesso que, como presidente, eu não posso concordar com Vossa Excelência de que isso aqui está esvaziado e que nós perdemos o foco, com toda a vênia. Com a palavra. Me permita, senador Ataídes, eu não desmereço de forma alguma o seu esforço, até porque Vossa Excelência tem o grande mérito de ser o protagonista, ser o autor do requerimento que gerou esta CPI, que teve um objetivo, mas o que eu quis dizer, e tem elementos suficientes para demonstrar que aqueles seus objetivos têm sido, no mínimo, repartidos com outros objetivos. Objetivo de condenar o Janot, de atacar alguns procuradores de justiça, etc. Nesse sentido, houve desvio, sim. Agora, tenho acompanhado o seu esforço, louvado, e tenho sido um dos participantes mais presentes a esta CPI. Tenho acompanhado as suas horas e horas aqui presidindo e acompanhando o desenvolvimento. Não receba o comentário que fiz aqui como qualquer crítica à sua atuação. Ao contrário, se esta CPI existe, se deve à sua participação, à sua atuação, à sua iniciativa. Agora, estou um pouco frustrado com relação ao andamento e muita preocupação com relação ao prazo que está se escoando rapidamente.